Então, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem, para vocês tentarem entender, né, decifrar essa estrutura, é o seguinte. Nós vamos desenhar o corte, né, esse corte 01, que está aqui, vamos fazer ele primeiro. E aí a gente vai usar como base, eu coloquei um aqui, né, por via das dúvidas, não sei como que vocês fizeram, mas é o desenho do telhado, aquele telhado da fachada visto de frente, como ele é simétrico aqui, vai ser igualzinho, né, a inclinação dos cortes. Então o que eu quero desse desenho aqui, ó, é basicamente pegar a linha de inclinação, essa inclinação que a gente definiu na última aula. Então eu vou copiar isso, vou alinhar, vou fazer aqui a X-line vertical e vou alinhar aqui pela cumieira, né, o eixo do telhado aqui, ó. Então eu vou pegar e vou copiar essas linhas, pegando pela cumieira, o ponto mais alto, e vou levar aqui, ó, aí prestem atenção para que isso mova horizontalmente, né? Então liga o orto, que está aqui, ó, ou na tecla F8, ou então prestem atenção no snap aqui, perpendicular, para que isso mova na mesma altura correta. Então aqui, ó, a primeira coisa, quando eu estou vendo em fachada, isso aqui estava com pena 02, aqui o telhado vai ser cortado, então eu vou botar essas linhas numa pena mais grossa, eu vou colocar a pena 05. O azul é ruim para vocês enxergarem, né? Deixa eu mudar a cor dele aqui, temporariamente. Vou botar um azul mais clarinho assim, ó. Deixa eu ver se assim fica bom. Melhor ou não, né? Vou pôr magenta mesmo, um magenta diferente, fica mais gritante. Então isso daqui é a parte que vai ser cortada. Então a primeira coisa aqui eu vou definir a espessura da telha. Eu vou colar aqui quanto que eu fiz a espessura dessa telha aqui, ó. A espessura da telha é aproximada aqui, ó, 12 centímetros. Não, eu acho que é melhor fazer separado. Faz isso à parte, depois a gente leva esse desenho lá para... Acho que é melhor fazer isso separado para não misturar muito as coisas. Então aqui, ó, eu vou fazer a espessura da telha. Offset, 12 centímetros. Basicamente dá um monte de offset para fazer esse desenho. Então aqui eu estou fazendo a espessura da telha, arremato essa beiradinha aqui com fillet. Essa linha da cumieira eu já posso apagar. Depois, então, de definir a inclinação e a telha, eu vou passar para as ripas. Então, a ripa, a gente viu lá no outro desenho que ela tem 5 por 2. Então, eu vou desenhar uma seção aqui de 5 por 2. É um retângulozinho de 5 por 2. Então, vou fazer ele à parte. Então, a ripa ela vai ser cortada. Só que como ela é uma peça muito pequenininha, vou pôr ela com pena 0,3. A gente viu que no PDF aqui, ó, na escala 1 para 100, ela desapareceu, ó. Tá vendo? Embolou aqui a linha da telha com a linha do caibro, as ripas desapareceram aqui. Isso está na 1 para 100, então não ficou muito... Ideal era ter uma escala mais ampliada. Então eu vou desenhar um retângulo com as medidas aqui, arroba 5,2. Então isso aqui é uma das ripas. E aí eu vou alinhar essa ripa com o telhado. Então eu vou colocar ela aqui, ó, e dá para usar um comando que a gente não usou muito, vamos ver ele aqui, ó. Tem cadê? É o align. Eu não sei onde ele fica aqui.
Eu vou aqui no teclado, ó. Depois vocês procuram Align. Ele deve estar em algum desses aqui que eu não estou vendo. Enfim, eu vou alinhar o caibro. Então eu seleciono o objeto, Enter, e aí eu vou pegar um ponto do objeto, vou levar ele para um ponto da linha de referência. E um outro ponto, então eu estou alinhando esses dois pontos com esses outros. Aqui eu dei um segundo ponto. E aí ele pergunta se eu quero dar escala. Melhor não, eu quero que o objeto continue do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho uma ripa. O espaçamento entre elas, aqui a gente poderia trazer esse desenho para cá, né, para poder ver a posição da ripa certinho. Mas a gente pode fazer pelo espaçamento entre elas. Então aqui, ó, peraí, primeiro eu vou só puxar uma linha vertical e vou mover ela para ela ficar encostadinha aqui, que senão uma vai pegar aqui pela interseção, ó, só para ela não ficar, na hora que eu fizer para o outro lado, elas não se sobreporem. Então aqui a ripa, eu vou replicar esse retângulo com o espaçamento entre elas. Então eu vou fazer um círculo aqui para poder marcar a distância. Então fiz um círculo e vou fazer as ripas com espaçamento aqui de 30 centímetros. Se vocês quiserem tomar nota disso, acho que vale a pena. Anota aí de uma vez. 30 centímetros. Então eu marquei a distância aqui da próxima ripa. Aí eu vou copiando. Eu seleciono o objeto, copy. Aí eu pego um ponto aqui lá do início, primeiro ponto de referência, e levo para o outro. Então copiei um. Então não preciso mais dessa referência de distância, agora eu já tenho a referência aqui. Ó. Então eu seleciono a próxima, copy, enter. Aí eu clico lá no primeiro ponto de referência até o segundo. E aí eu posso ir clicando aqui, desligar o Word. Eu vou pegando sempre o mesmo ponto de referência para poder desenhar ripa por ripa, posicionar todas elas aí, ó. Às vezes, né, quando tem muitas assim, ó, depois que eu já fiz algumas, eu solto e copio todas de uma vez para ganhar um tempinho. Ó, aí chegou lá embaixo. A última ripa aqui, depois a gente tem que fazer um ajuste dela, mas o que sobrou aqui eu vou apagar. Então aqui eu posicionei todas as ripas. Vou fazer agora os caibros. Os caibros é moleza de fazer. Offset aqui de 2 centímetros, que é a espessura da ripa. Então offset 2, enter. E depois um offset da altura do caibro, né, da peça, que é 8 centímetros. Então offset de 8. Essas medidas que eu estou colocando aqui, elas são de referência, né? Podem variar de acordo com a estrutura do telhado. São medidas típicas, mas são valores de referência. Então o caibro, ele vai ser visto. Né, ó, se eu substituir esse desenho aqui, ó, se eu passar essa linha do corte, deixa eu passar uma linha do corte geral aqui, ó. Então, o corte está passando aqui, ó, eu estou vendo um caibro, né, de um lado e um outro caibro do outro. Então ele está um pouco afastado da linha de corte. Então eu vou colocar ele com uma pena, uma linha mais fina. Vou usar aqui 0,2. O caibro não é cortado igual a telha, né, igual ao telhado. Então ele está visto, eu vou pôr pena 0,2. Ficou uma linha mais fina.
Aí depois eu tenho que apoiar os caibros. Então eu vou desenhar a peça da cumieira e a peça lá embaixo das terças e dos frechais. Então aqui, ó, a peça da cumieira e do frechal, ela tem 6 por 12. A cumieira está aqui em pezinha. Então a cumieira está uma peça, né? A tábua está vertical, né? A peça de madeira. As terças elas acompanham a inclinação do caibro. E aqui o contrafrechal também está em pezinho e apoiando o caibro. Então nós temos que ajustar os níveis dessas pecinhas aqui. Então como é que a gente faz isso? Então vou desenhar aqui a peça. Aí essa é um pouquinho maior, eu vou pôr ela 0,4 aqui para ser cortada. Então retângulo é quanto? 8 por 12? 6 por 12. Então vou fazer um retângulo aqui de 6,12. E aí eu tenho que posicionar essa peça aqui certinho. Ó. Então, o eixo da cumieira tem que bater com o eixo do telhado. Então, eu vou pegar aqui o ponto médio, vou mover ela alinhada aqui com o ponto médio. Depois eu tenho que mover isso daqui verticalmente para baixo, até encostar aqui no caibro. Então, eu posso mover aqui vertical. Às vezes eu faço isso em duas etapas. Ó. Ligo o orto para travar aqui a direção vertical. Eu faço a linha se cruzar. Ó. Eu quero pôr essa quininha nesse ponto de interseção aqui. Que é onde a peça vai se apoiar de fato. Então, movi isso para baixo. Ó. Reparem que eu não perdi esse eixo. Eu vou até deixar esse eixo aqui. Aqui tem um eixo de espelhamento do telhado. Eu estou desenhando um lado, o outro lado vai ser igualzinho, né? Então não preciso fazer tudo duas vezes. Eu vou desenhar um lado primeiro, depois faço o espelhamento. Aí essas linhas do caibro eu posso arrematar aqui com a linha do eixo. Então eu vou dar um trim aqui, a linha está interrompida, mas ela corta isso daqui, ó. Então o meu caibro morre aqui, depois vai vir o outro espelhado. Para marcar a posição da terça, aí eu acho que é melhor colocar a peça, colocar o bloco. Ó, isso aqui já está em bloco. Então mova isso para lá. Ó. Vou mover junto com a referência do desenho. Vai ficar sobreposto e aqui eu tenho a referência das linhas das terças. Então olha só, o caibro, a cumieira, cadê? Terças. Ah, eu movi. Espera aí, gente. Queria copiar. Vou copiar isso daqui. Então aqui, ó, a cumieira, eu estou vendo ela de cima, então eu vejo só duas linhas. Né? Essa linha tracejada é a marcação da água do telhado. A terça, a peça está de lado, então eu vejo uma face e vejo a outra face também. Ó. Quando eu olho a terça aqui por cima, eu vou, né, se eu tirasse toda essa estrutura de cima, eu estaria vendo esta linha. Deixa eu pôr numa outra pena aqui. Eu estaria vendo esta linha e eu estaria vendo esta linha. Então, por isso que vocês veem lá 3 linhas da terça. Então, podemos pegar uma delas como referência. Então, eu pus esse desenho aqui junto com o outro para poder marcar aqui a posição da telha, da terça. Então, vou fazer aqui, ó, X-line, vertical, vou pegar pela linha do centro aqui da terça.
Então, estou pegando pelo diagrama. E aqui eu vou pegar também o ponto dos frechais, né, que são essa peça mais de baixo aqui, ó. Então, essas duas peças têm a mesma medida que a cumieira. Então, eu vou copiar isso daqui aqui para baixo. Aí, toda hora tem que ligar e desligar o F8, né, o orto. E vou alinhar. Aqui eu peguei o ponto mediano, né? Eu vou mover. Da outra vez eu fiz com align, agora eu vou fazer com o rotate mesmo, ó. Eu preciso colocar essa peça alinhada com a linha amarela aqui, que é a linha do caibro. Então eu vou rotate, fazer uma rotação. Esse ponto aqui está na posição certa já, então vou usar ele como base. E aí eu vou usar aqui, girar como referência, porque eu quero alinhar essas duas linhas aqui, ó. Quero pôr nesse alinhamento. Então, para fazer certinho, eu vou pôr a referência. Então, eu vou definir primeiro dois pontos, que é a linha original e até onde ela vai, ó. Então, as linhas duplas que a gente vê lá no diagrama são essas linhas aqui, ó. Como se eu estivesse vendo de cima, vocês vão ver que coincide aqui com a linha amarela que está aqui, ó. Então eu usei ela como referência, né, porque eu já sabia, já tinha o desenho, e marquei aqui a terça. E depois copio de novo a cumieira alinhada lá para virar o frechal, o contrafrechal. E aí depois eu vou marcar a primeira referência da tesoura. A referência da tesoura vai ser o espaçamento da terça. Né? A distância da terça é o offset da tesoura. E aí depois eu vou parar por aqui, daqui a pouco a gente continua fazendo o próximo. Aí vamos fazer a tesoura mesmo em si. Então vamos tentar fazer isso daí, ó, um lado. Acho que está bem tranquilo. Vamos ver.